Nesse quinto vídeo sobre termodinâmica, vamos falar sobre os motores térmicos aplicados nessa segunda lei da termodinâmica, onde seria então possível, pelos motores térmicos, inverter essa troca de calor. E de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nenhum motor térmico vai conseguir converter toda a energia fornecida para ele em uma energia mecânica final ou energia de saída, ou seja, os motores sempre terão alguma perda de energia no processo de transformação. É fácil transformar trabalho completamente em calor, basta esfregar as mãos vigorosamente. Então, enquanto você esfrega as mãos, uma na outra, você sente as palmas da mão se aquecer. E todo o trabalho que você faz para superar o atrito é completamente convertido em calor que aquece as palmas da sua mão. Entretanto, mudar o calor completamente em trabalho nunca pode acontecer, ou seja, essa energia térmica que aqueceu a palma da sua mão não pode ser convertida em energia do movimento das suas mãos. Então houve uma perda de energia ao se esfregar as mãos. Energia cinética do movimento das mãos se transformou em calor pelo atrito de uma mão com a outra. Esse calor é energia perdida. A mesma coisa vai acontecer lá no motor do carro. Quando o carro funciona, o motor vai produzir movimento para o carro e vai produzir calor, porque o motor esquenta. Esse aquecimento do motor, ele não pode ser convertido em energia do movimento, portanto, foi uma energia que foi perdida na transformação do combustível em energia cinética pela explosão que foi demonstrada nos cilindros do motor nos vídeos anteriores. O melhor que se pode fazer é a conversão de parte do calor em trabalho mecânico. Então, como que vai funcionar essa mecânica dos motores térmicos? Um motor térmico é qualquer dispositivo que transforma a energia interna em trabalho mecânico, por exemplo, o motor de um carro, né? A ideia básica por trás de um motor térmico é que o trabalho mecânico pode ser obtido à medida em que flui de uma temperatura alta para uma temperatura baixa. Então aqui a gente tem uma troca, né? Em que esse trabalho ele vai ser possível quando você tem uma fonte quente, temperatura alta, e uma fonte fria, temperatura baixa. Parte do calor pode ser transformada em trabalho em um motor térmico. Ao considerar motores térmicos, estamos falando sobre reservatórios. Imaginamos um reservatório em alta temperatura como algo do qual podemos extrair calor sem resfriá-lo. Da mesma forma, imaginamos um reservatório de baixa temperatura como algo que pode absorver calor sem se aquecer. O calor flui de um reservatório de alta temperatura para o motor e então para um reservatório de baixa temperatura. Todo motor térmico aumenta sua energia interna ao absorver calor de um reservatório de alta temperatura. Converte parte dessa energia em trabalho mecânico e espere a energia restante como calor para um reservatório de temperatura mais baixa. Nesse caso, então, considerando, por exemplo, o motor do carro, né? O motor do carro aumenta sua energia interna ao absorver calor de um reservatório de temperatura mais alta. Aqui a gente tem, por exemplo, a fonte de combustível do carro. Esse combustível vai passar por todo o processo de admissão, compressão, explosão, né? E o motor transforma isso em trabalho mecânico, que é o trabalho que o carro precisa executar, de movimentar as suas rodas para nos transportar de um lugar ao outro. E parte dessa energia será expulsa, expelida para um reservatório de temperatura mais baixa, que no caso é o meio ambiente. O motor, ao aquecer, ele está sempre trocando energia com o meio ambiente. Tanto é que se você deixar o motor desligado, ele vai cedendo calor para o ambiente até se resfriar e atingir o equilíbrio térmico à mesma temperatura do ambiente. Aqui então a gente tem essa ilustração do que está sendo dito apenas com palavras, né? Quando a energia térmica flui em qualquer motor térmico de um local de alta temperatura, aqui em cima, para um local de baixa temperatura, aqui embaixo, parte dessa energia é transformada em trabalho.
Então, ó, alta temperatura, a seta em rosa indicando o sentido a direção dessa troca de energia, né? Da alta temperatura para baixa temperatura, parte é convertida em trabalho e parte é perdida para essa fonte de temperatura mais baixa. Não tem como transformar toda essa energia indicada pela seta rosa em trabalho. Não tem como essa seta aqui não existir. Sempre vai ter um pouquinho dessa energia que antes era parte dessa energia. Tudo bem? Beleza, vamos lá mais um pouquinho. Então, a segunda lei da termodinâmica afirma que quando o trabalho é realizado por uma máquina térmica, funcionando entre duas temperaturas, a quente e a fria, apenas uma parcela, uma porcentagem, uma parte desse calor é fornecido em temperatura quente e pode ser convertido em trabalho. O restante é expelido para a temperatura fria. Por falar nessa parte aqui, os motores térmicos de combustão dos nossos carros, eles são bastante ineficientes. Então, voltando aqui, turma, se a gente pegar toda a energia produzida por um motor, o que é usado para realizar trabalho vai ser cerca aí de, sendo muito otimista, 30%, né? A grande parte da energia de um motor de carro ou de moto, né, é perdido na forma de calor. Porque os nossos motores, apesar de muito tecnológicos, eles são bastante ineficientes, né? Embora cumpram aí, estejamos bastante acostumados com o que os motores possam fornecer para a gente. Sempre há exaustão de calor, ou seja, perda de calor. O que pode ser desejável para alguns casos ou indesejável. Ou seja, se você está querendo aquecer um ambiente, um motor que perca calor e aqueça o ambiente é desejável, como em casas que precisam de aquecedor, né? Agora, se você precisa de de outra funcionalidade, pode ser indesejável. Por exemplo, um ar-condicionado em que ele puxa essa energia lá da tomada e pouca parte dessa energia é transformada pela máquina para refrigerar o ambiente. E esse ar-condicionado ele esquenta bastante, né? Vapor quente expelido em uma lavanderia em um dia frio de inverno pode ser bastante desejável. O mesmo vapor em um dia quente de verão já é outra coisa que o torna indesejável. E quando esse calor ele é expelido, perdido, é indesejável, chamamos isso de poluição térmica. Poluição térmica você pode sentir, por exemplo, quando você vai pegar um ônibus, né? E antes de conseguir subir no ônibus, você sente aquela temperatura, a sensação térmica que você tem perto do ônibus antes de entrar dele é que aquele ônibus está muito quente, porque o seu motor já está trabalhando há muito tempo e essa troca de energia que aquele motor bem quente faz com o ambiente provoca uma poluição que é desagradável, que nos causa uma sensação térmica de desconforto. Mas existem vários e vários outros exemplos, ok? Mas vamos lá. Agora falando sobre a eficiência desses motores térmicos. O engenheiro Sadi Carnot analisou cuidadosamente uma máquina térmica e fez uma descoberta fundamental. A fração superior de calor que pode ser convertida em trabalho útil. Trabalho útil é aquilo que o motor precisa fazer de fato. Tipo, o motor do carro, ele precisa movimentar o carro para nos transportar de um lugar ao outro. Isso é o trabalho útil. Mesmo em condições ideais, depende da diferença de temperatura entre o reservatório quente e o sumidouro frio, o reservatório frio, ok? Então, é interessante a gente falar disso porque como esse trabalho útil depende do reservatório quente e do reservatório frio, a gente precisa ter lá no motor um sistema particular, individual, para poder fazer o refrigeramento desse motor. Porque somente perdendo temperatura para o ambiente, esse motor ele não consegue funcionar de maneira eficiente. Então, o sistema de radiador, de arrefecimento, onde você tem ali
água desmineralizada ou o líquido de arrefecimento próprio de cada motor, né, que às vezes vem numa coloração em tom de rosa, azul, verde, tem vários tipos de fluidos de radiador, né? São fluidos que vão fluir por dentro de toda aquela máquina térmica, que é o motor, retirando desse motor energia, funcionando como um sumidouro frio, ou seja, um absorvedor de temperatura e de calor. A eficiência de Carnot, ou eficiência ideal de um motor térmico, é expressa na forma de uma porcentagem máxima ideal de energia e vai ser definida dessa maneira: temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Sempre que você fizer isso em um motor, você vai ter aqui algo entre 0 e 1, onde 0 é totalmente ineficiente e 1 é totalmente eficiente. Ou seja, a gente não vai encontrar máquinas térmicas cuja essa diferença aqui seja 1, ok? Não tem como. Na vida real não tem como, ok? Então, temperatura quente é a temperatura do reservatório quente e T frio, né? Essa daqui é a temperatura do reservatório a frio. A eficiência ideal depende apenas da diferença de temperatura entre a entrada e o escape. Por isso, um bom sistema de arrefecimento, de refrigeração lá no carro, ele é importante porque permite o motor trabalhar melhor. Quando são envolvidos fatores de temperatura, deve-se usar a escala de temperatura absoluta. Portanto, temperatura quente e a fria, na questão aí dos motores que a gente está conversando, tem que ser medida na escala Kelvin, né? Como eu disse aqui nessa fração, né? Temperatura quente em Kelvin, temperatura fria em Kelvin e aqui em Kelvin novamente. É isso. Quanto maior for a temperatura de vapor que aciona um motor ou um turbogerador, maior será a eficiência dessa energia. Por exemplo, quando o reservatório de calor de uma turbina a vapor está a 400 kelvins, ou seja, 127 graus Celsius, e a fonte fria está a 300, a eficiência ideal é de 1/4. Olha aqui a fórmula funcionando: 400 Kelvin menos 300 Kelvin sobre 400 Kelvin. As temperaturas têm que estar em Kelvin, ok? Sob condições ideais, 25% da energia interna do vapor pode se transformar em trabalho, enquanto os 75% são expulsos como desperdício, como energia perdida. Então, 1/4, que dá 0,25, que a gente vai interpretar em porcentagem 25%, é a eficiência dessa máquina. 25% ela aproveita, 75% ela joga fora, ela perde na forma de calor. Aumentar a temperatura de operação para 600 Kelvin produz uma eficiência de 600 menos 300 e a gente agora tem uma eficiência de 0,5%, ou seja, o dobro. Então, aumentando a temperatura quente de 400 para 600, a gente tem um aumento na eficiência de 0,25 para 0,5, o dobro da eficiência quando se tinha 400 kelvins de temperatura. Tá aqui um exemplo de motor funcionando, né? Física do motor térmico. Um motor de turbina a vapor demonstra o papel da diferença de temperatura entre o reservatório de calor e esse reservatório de fonte fria, né? O sumidouro, o absorvedor de calor. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma caldeira com água superaquecida por uma determinada fonte quente. Essa água, ao ser aquecida, vira vapor, passa por uma tubulação em alta pressão e gira uma turbina. Essa turbina girando vai poder fazer... Você acopla um eixo aqui na turbina e vai poder, por exemplo, movimentar as rodas de algum automóvel, vai poder, enfim, lá na fazenda, vai poder, com esse eixo, moer os grãos de milho para poder fazer uma farinha, um fubá, enfim. A gente aproveita a energia do motor para poder fazer coisas úteis para a gente. Por isso, esse trabalho chama trabalho útil, é o que dá para aproveitar e que a máquina pode oferecer. Passado pela turbina, cai aqui numa fonte fria,
né? Temperatura fria, que já está a baixa pressão. Esse vapor ele condensa, volta a virar água e por uma bomba ele é retornado lá para a fonte aquecida. Então a água fica circulando nesse sistema, rodando um sistema produzindo trabalho útil. Quanto mais quente for, mais vapor a alta pressão tem. E quanto mais vapor a alta pressão, mais rápido e intenso é o giro dessa turbina. Por isso a eficiência do motor ela aumenta com o aumento da temperatura, porque você aumenta o giro desse motor aqui e aí você tem mais chance de aproveitar o trabalho útil que essa máquina tem para oferecer. O vapor da caldeira é o reservatório quente, enquanto o condensador é a região de perda, de exaustão após o vapor passar pela turbina. O vapor quente exerce uma pressão e realiza trabalho sobre as lâminas da turbina e empurra seus lados frontais. A pressão de vapor também é exercida sobre os lados traseiros da lâmina. Uma diferença de pressão através da lâmina é vital para fazer com que ela gire. Se não tivesse essa diferença de pressão, a lâmina da turbina, né, as suas pás, permaneceriam estáticas. Ao condensar o vapor, ou seja, tornar ele de vapor para líquido, a pressão nos lados traseiros é grandemente reduzida lá nas pás da turbina. Com vapor confinado, temperatura e pressão andam de mãos dadas. Aumente a temperatura, você aumenta a pressão. E essa diferença de pressão está diretamente relacionada à diferença de temperatura entre a fonte de calor e a fonte que está escapando essa energia, que é o sumidouro, que é o absorvedor dessa energia com a temperatura fria. A equação de Carnot, então, estabelece esse limite superior de eficiência para todos os motores térmicos. Quanto maior for a temperatura de operação desse motor, em comparação com a sua temperatura de perda de energia, com a sua temperatura fria, de qualquer motor térmico, maior será a sua eficiência. Apenas parte do calor fornecido pode ser convertido em trabalho e não 100% dele, ok? Mesmo sem considerar o atrito. Então tá aí novamente a fórmula, mais uma questão para você pensar, né? Para você aplicar agora esse raciocínio. Qual é a eficiência ideal de um motor se tanto o seu reservatório quente e o reservatório de escape estiverem à mesma temperatura, digamos 400 Kelvin? Então, se a temperatura quente e a fria são iguais, fica 400 menos 400. E aqui no numerador a gente vai ter 0. 0 dividido por 400. E todo número dividido por 0 dá 0. Desculpa. 0 dividido por qualquer número dá 0, né? A gente fez 400 menos 400, deu 0 dividido por 400, que é 0. Isso significa que nenhum trabalho é possível se não existir diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Deixa respondido aí no seu caderno como que a segunda lei da termodinâmica se aplica aos motores térmicos. A gente se encontra no próximo vídeo falando sobre o assunto final na termodinâmica, falando sobre entropia. Valeu!